Evangelho, domingo da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele lhe diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. O texto da transfiguração do Senhor no alto do Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João. O segundo domingo da Quaresma nos apresenta sempre o episódio da Transfiguração. Neste ano, o lemos a partir do Evangelho de São Marcos. Jesus se apresenta no alto do monte, na companhia de Elias e Moisés, com as suas vestes resplandecentes, extremamente brancas, vai dizer o texto, de uma alvura tal como nenhuma lavadeira na terra as poderia alvejar, o que mostra a evidência da glória presente em Jesus no momento de sua transfiguração. Agora, esse episódio da transfiguração tem um significado para nós. Como já vimos no texto de Marcos, não há palavras desperdiçadas e não há acontecimentos que não estejam ligados entre si na composição do texto. Vejam, os discípulos, se voltarmos um pouquinho, nós estamos no início do 9º capítulo, então, se voltarmos um pouquinho para o 8º capítulo, nós vamos compreender melhor o significado desse episódio. Pedro já havia feito a profissão de fé, o que significa dizer que os discípulos, em relação à multidão, como ouvimos nesses últimos dias na meditação, já haviam compreendido algo a mais a respeito de Jesus. Sabiam que estavam diante do Messias, mas também eles compreendiam o significado messiânico de uma forma que não era exatamente aquela apresentada pelo Senhor, mas não restavam dúvidas para os discípulos que estavam diante do Messias. Agora, logo após a profissão de fé do apóstolo São Pedro, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Então, essa é a sequência dos episódios em Marcos, ok? O anúncio da paixão. Bom, essa mesma sequência aparece em Lucas e Mateus, mas nós estamos falando de Marcos. Vem o primeiro anúncio da paixão. Jesus, então, fala para os discípulos de uma maneira clara o que vai acontecer com o Filho do Homem. Ele deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Até esse momento, os discípulos também tinham compreendido que o Messias seria rejeitado pelos mestres da lei, pelos anciãos. Jesus estava sendo rejeitado, mas não só por isso. Também os profetas falavam a respeito disso e os discípulos conheciam as Escrituras. Então, essa rejeição
e a possibilidade do Messias ser levado à morte, diante das ameaças reais que eles estavam vivendo na própria pele ao lado de Jesus, eram evidências. Então, não era difícil para os discípulos compreenderem que isso poderia acontecer tal como o Senhor estava falando. Ademais, é importante não ignorarmos isso porque é central. Eles estavam a caminho de Jerusalém. Então Jesus está com os discípulos caminhando em direção a Jerusalém, onde irá oferecer o sacrifício pascal. Ele será o cordeiro imolado pela salvação do mundo. Nesse itinerário, os discípulos declaram diante do apelo de Jesus, ou seja, o Senhor faz uma pergunta e eles vão declarar, vão professar a fé. O Senhor deixará claro que, por graça de Deus, eles são capazes de ver onde os outros homens não conseguem ver, pois a fé ilumina interiormente, leva o homem à compreensão dos mistérios profundos do coração de Deus. Há uma compreensão que vai além da possibilidade do homem de compreender com a sua inteligência. Ela precisa ser concursada, ela precisa ser alcançada por uma graça especial para que desça a profundidade do conhecimento de Deus. Então, desse modo, o Senhor fala a Pedro dizendo: foi o Pai quem te revelou. Ele falou no íntimo do seu coração e te permitiu ver onde os homens não conseguem ver. Por meio dessa graça, do dom da fé, o Senhor te levou a compreender os mistérios profundos do seu coração. Então, para que nós possamos também nessa vida compreender os mistérios de Deus, é necessário que supliquemos pelo dom da fé, que renovemos a nossa profissão de fé e que vivamos à luz da fé. Ela deve ser o luzeiro que nos conduz na estrada da vida, alargando, abrindo os horizontes e as possibilidades da inteligência do homem de descer a profundidades maiores na compreensão do mistério de Deus, da vida, do significado das coisas e, sobretudo, da eternidade. Então, essa experiência na vida dos apóstolos já está acontecendo, vai chegar à sua plenitude depois com a ressurreição de nosso Senhor e a vinda do Espírito Santo, mas ela já está acontecendo. O Senhor já está agindo em suas vidas para que eles compreendam o mistério de Deus. Então, eles sabem que estão ao lado do Messias, eles sabem que o Senhor está caminhando em direção a Jerusalém e que está passando por todas aquelas provações do primeiro anúncio da paixão. Pedro chamou Jesus à parte e tentou repreendê-lo a respeito disso. Que não te aconteça isso, Senhor. E o Senhor fez Pedro compreender com clareza que essa expectativa, esse anseio, era como a porta que se fechava para a entrada de Deus no íntimo da sua alma para falar-lhe em intimidade. Ao mesmo tempo que a voz do Senhor fala em seu coração, uma outra voz tenta ganhar auditório na sua vida, tenta ganhar ouvidos no seu viver. Juntamente com a voz de Deus, uma outra voz se apresenta para conquistar o coração de Pedro e levar Pedro a decidir por si e não mais por Deus o que deve fazer, como as coisas devem ser e como Deus deve se comportar. Essa voz do inimigo infernal insufla o desejo do homem de ter a vida nas próprias mãos para tê-la para si mesmo. Ter a vida nas próprias mãos para entregá-la ao Pai. E naquele momento Jesus então adverte Pedro, dizendo com palavras duras, como nós sabemos bem: cala-te e vai para trás de mim, porque esse pensamento que tens não vem da parte de Deus. Então, é importante percebermos isso. E Pedro escuta o que o Senhor lhe diz e o segue.
obedece. Esse é o ponto-chave. Obediência. Seguir o que o Senhor nos pede. Fazer como o Senhor nos diz. Na obediência, nós nunca chegaremos antes do Senhor. Chegaremos sempre com Ele. Ao obedecermos, seguimos a voz daquele que diz, e o seu dizer é porque já conhece o que tem diante. Não é um caminhar às cegas. O discípulo, ele vai sempre atrás do mestre. E quando obedece prontamente, chega junto com o mestre, jamais à frente. Então o discipulado não é a busca de uma originalidade absoluta, mas é a vivência de uma entrega, de um seguimento, de um ser com o outro, da alegria do estar junto. A minha maior originalidade é expressar a prontidão da minha obediência. Não é tentar apresentar algo por mim mesmo, mas é viver como todos aqueles que me antecederam viveram. Porém, vivendo uma prontidão e uma experiência do deixar a mim mesmo e abraçar o mais rapidamente possível o que Deus me pede, ali está a minha originalidade. Assim, cada um dos santos expressou e expressa o seu amor e a sua adesão, o seu ser mais ou menos genuíno no tempo e na história diante do mundo, diante do céu. Mas todos eles seguiram a palavra de um outro. Todos eles chegaram com os pés onde o Senhor já estava com os seus. Nenhum deles passou à frente. Nenhum deles quis que Deus fizesse ou deixasse de fazer daquele modo e se embirraram com ele porque ele não fez do jeito que esperavam. Todos eles aprenderam a chegar junto com o Senhor, a colocar os pés onde o Senhor já tinha os seus pés, a ir na direção que Ele disse. Não por acaso Ele disse, não por uma tentativa, mas sempre que Deus nos fala com completa certeza. Então, naquele momento, os discípulos, recapitulando, compreendiam que Jesus era o Messias, que veio da parte de Deus. Compreendiam que ele seguia para Jerusalém e que havia anunciado a paixão e que estava sendo rejeitado e que poderia vir a sofrer a morte. Compreendiam que a cruz era uma destinação possível, mas não conseguiam compreender ainda que por detrás do Messias, que se tornaria daqui a pouco o crucificado, o rejeitado crucificado, estava já presente ali a glória do Senhor. Esse Senhor glorioso nunca deixou de ser glorioso. Ele não receberá essa glória, pois ela já o acompanha, porque ele é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E ela, naquele momento do Monte Tabor, se manifesta diante de seus olhos, para que eles permaneçam seguindo-o com confiança, porque existe uma outra voz que pode se levantar no coração do homem, levando a desconfiar ou a separar-se de Deus, quando tudo parece escuridão. Quando tudo parece escuridão e dificuldade, quando o sofrimento vem assolar o coração e finalmente a carne do homem, é importante que nos recordemos da glória do Senhor que está sobre nós. A glória de Cristo na qual fomos batizados. Então eu e você agora, como discípulos do Senhor,
vivemos nesse mundo à luz da fé. A nossa vida nesse mundo é uma vida unida a Cristo crucificado e morto. Nos unimos ao Senhor ressuscitado, mas percorremos com Ele a estrada da cruz. A glória se manifesta na sua plenitude após o sacrifício. Então, como podemos participar ou desejar participar da glória dos céus se não oferecemos a nossa vida em sacrifício? É incongruente, não é possível. Tanto que a última parte do 8º capítulo é exatamente as condições para seguir Jesus. Quem não renunciar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz e me seguir, não será digno de mim. Ouvimos já esse texto. Então nós, que queremos estar na glória dos céus com o Senhor, queremos participar da plenitude da sua glória, devemos agora, nesse tempo, percorrer o caminho a Jerusalém. Ninguém vai participar da glória sem entregar a vida por amor no sacrifício da cruz. Não existe a possibilidade de participar da glória se não passar através da cruz. Então vamos assumir logo essa verdade e parar de ficar resmungando da vida como tal. Vamos abraçar essa verdade de que a nossa vida supõe o caminho com o Senhor. Estamos caminhando com Ele até Jerusalém. Já reconhecemos, porque o recebemos, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Recebemos o dom da fé para conseguirmos compreender em profundidade o significado das coisas, para não nos perdermos na estrada com esse luzeiro bendito que tudo ilumina. E estamos caminhando em direção a Jerusalém, a nossa entrega definitiva. Estamos fazendo na nossa vida uma entrega contínua até o dia em que entregaremos a nossa alma nas mãos do Senhor. E desse modo caminhamos com Ele para a glória dos céus. E o que acontece nessa estrada? A rejeição, a perseguição, a hostilidade, a flagelação, a condenação em muitos momentos. Por fim, a crucifixão, ou seja, tempos escuros, tempos difíceis virão. E como nos manteremos no caminho? Através da obediência, escutando o que o Senhor nos diz e recordando dos sinais da glória. A transfiguração vem como essa grande graça do Senhor para a certeza da glória que está por vir. É, vamos colocar assim, um pré-anúncio daquilo, ou melhor dizendo, daquilo que está por vir, né? Da glória da ressurreição. Mas, em outras palavras, é o sinal concreto de que jamais se separou do Filho de Deus a sua glória. E que desde o início, em todo o percurso, você pode contar com a glória de Deus. A glória do Senhor, ela se revela por debaixo das dores, por debaixo dos tormentos, por debaixo do homem sofredor que caminha em direção à flagelação, por debaixo daquele que é rejeitado, que é perseguido. Ali se manifesta a glória do Senhor. E como eu sinto isso na minha vida, Padre Fábio, quando o Senhor te sustenta nos momentos difíceis. Quando você percebe que o Senhor mantém as suas forças, quando diante de todo o sofrimento que você possa passar, permanece viva a coragem de seguir adiante. Quando o Senhor mostra o quanto Ele é poderoso na hora de impedir, por exemplo, que a maldade triunfe como palavra última sobre os atos de caridade que são realizados, e mesmo que ela venha a triunfar, a caridade permanece viva, não obstante a maldade ter feito ruína sobre uma experiência que foi construída, pois o Senhor é forte e glorioso. Ali nós vemos os sinais da glória que vão nos acompanhando, como acompanhou os discípulos antes, no Monte Tabor e depois. Porém, ela não permanece visível aos olhos, mas está ali,
Agora, para poder termos o necessário para percorrermos o caminho até a glória definitiva, a glória completa do reino dos céus, vai ser importante que escutemos a voz do Pai. Escutai o meu filho, permanecei na sua palavra. Se permanecermos na obediência, o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado como discípulos de Cristo, nos recordará sempre as palavras do Senhor e nos recordará todas as obras realizadas por Deus na nossa vida. E até nos momentos mais difíceis, nós recordaremos da glória de Deus. Não se esqueçam do testemunho de Santo Estevão, hein? No momento em que ele estava por morrer, eis que o céu se abre e ele contempla a glória dos céus. Olha que fantástico o testemunho de Estevão. Ali se passava o dia mais difícil de sua vida. Ele estava sendo condenado e já tinha começado a ser espancado e seria agora apedrejado. Então, meu amigo, se já levar paulada e pancada é uma coisa que a gente sabe que dói, imagina morrer apedrejado, né? Não vamos ignorar isso, porque é uma coisa bem difícil de suportar. Sejam as dores e seja depois, quando é com requinte de maldade, o último lugar que vão te alvejar é na cabeça. Porque sabem que quando alvejarem ali, você perde a consciência e você parte. Então, se a pessoa é ruim, né? Se aqueles que estão ali estão com desejo de ódio, eles vão te arrebentar primeiro e as últimas vão ser ali, que é para fazer a conclusão do assunto. Então, são as horas mais difíceis da sua vida. E ali, naquele momento, o momento mais sombrio da sua história, nesse tempo, o Senhor lhe deu a graça de contemplar a glória dos céus. Então, se queremos ainda olhar um outro exemplo, olhemos para o bom ladrão, que após a morte de Jesus vai viver as horas mais agoniantes de sua vida, porque antes das 6 horas da tarde ele tem que estar morto. Na tradição ele precisava morrer antes daquele horário, porque do contrário ia ter um problema, não poderiam ficar os corpos pendurados na cruz depois das 6 horas da tarde. Então Jesus parte às 3 horas, as próximas 3 horas vão ser de agonia atroz, porque quebrarão as pernas dele e os farão morrer sufocados. Mas ele não viveu essas 3 horas mais angustiantes da sua vida, as 3 horas de maior sofrimento e dor física da sua vida, até a hora da sua morte, sem antes ouvir a palavra de consolação: hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Através dos ouvidos ele contemplou a glória de Deus, nas palavras do próprio Jesus. Então veja, meus irmãos, o Senhor sempre vem em nosso socorro. A sua glória, até nos momentos mais difíceis, ou melhor, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, o Senhor manifestará a sua glória. O Senhor nos dará a graça de recordarmos que o itinerário que fazemos nos leva aos céus e de que Ele, com o seu poder soberano, nos acompanha. Cristo crucificado acompanhou o bom ladrão com suas palavras, o precedeu no céu para recebê-lo. A Estevão, o Senhor do céu o olhou antes de sua morte. Ele deu a graça de ver o último pedacinho do caminho que ia fazer antes de encontrá-lo. Antecipou a visão de Estevão daquilo que ele veria depois que seus olhos se fechassem definitivamente para essa vida. Ele deu a graça a Estevão de ver o que ele veria definitivamente depois que os seus olhos se fechassem. Esse é o nosso Deus, que nos chama ao itinerário da Quaresma. Vale a pena morrer para os nossos pecados, vale a pena suportar tudo por amor a Cristo e sermos obedientes à sua palavra, vale a pena entregar a vida por amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.